A minha pergunta é, primeiro assim, tem a ver com a crise geral da economia no Brasil, mas que se reflete objetivamente também no setor comercial. No Rio de Janeiro existe uma situação que acontece em outras capitais, mas no município do Rio de Janeiro um esvaziamento muito grande, por falência de empresas comerciais, lojas. Qual a avaliação que o sindicato dos comerciários do município tem sobre isso e quais são os números que vocês têm que mostram a extensão dessa crise hoje? Na verdade, a gente vem acompanhando desde quando a gente chegou aqui no sindicato, né, final de 2015 para 2016, a gente tinha uma situação econômica um pouco mais favorável, mas vivia numa situação já de crise, né, já com perda de postos de trabalho. Isso se intensificou muito na pandemia, né, porque aí uniu a crise econômica que já existia junto com todas as dificuldades que a pandemia trouxe, com o lockdown, com a dificuldade das pessoas acessarem, a questão econômica também da população especialmente, e a gente viu um cenário de muitos postos de trabalho que foram perdidos. A gente estima, né, que algo em torno de mais de 50 mil postos de trabalho foram perdidos desde o início da pandemia até agora. Muita coisa. Assim, das procuras que os trabalhadores têm tido aqui no nosso jurídico, por exemplo, mais de 90% são de trabalhadores que foram demitidos e que não receberam nenhum valor das suas verbas rescisórias, né? Então, assim, que vem ao sindicato para poder buscar a possibilidade de requerer essas verbas que são incontroversas, né? De rescisão de contrato. E muitas empresas que abriram falência, comunicaram a falência aqui para o sindicato, né? Então, assim, a gente viu um cenário completamente assim, caótico, né? Desolador, vista do emprego, desolador. E claro que assim, com a perspectiva de retomada, né, do funcionamento normal do comércio, enfim, o que o governo na época injetou com auxílio emergencial teve algum nível de melhora, né? Os números começaram a melhorar, inclusive, especialmente de contratação aqui na capital, né? Mas assim, mesmo isso é muito aquém do que tinha no passado antes da pandemia, né? Então a gente ainda vive um cenário de déficit, né, do emprego aqui, especialmente no comércio, né, numa situação bem delicada. Na verdade, você está dizendo que já existia um esvaziamento, né, dessa lei que foi potencializado pelo aprofundamento da crise, né? Eu te perguntar uma coisa, Márcio, como é que é essa questão da relação com vocês com as empresas? Né? Eu queria que você falasse um pouco das características da força de trabalho no setor comercial, questão da rotatividade e como está mudando essa relação em função da introdução de novas tecnologias como a digitalização. Quais são as novas relações e como isso está impactando para o trabalhador do comércio hoje? Assim, claro que a reforma trabalhista trouxe para a gente assim, dificuldades gritantes, né, do ponto de vista de negociação. A gente tinha a ultratividade, né, que garantia as condições das normas já negociadas enquanto não se rediscutia uma nova. Né, então as nossas convenções coletivas antes da reforma tinham validade e permaneciam naquelas condições até a gente rediscutir. Né? Então, assim, desde a reforma trabalhista para cá, as dificuldades para negociação foram enormes. Né? A gente identificou também que, por conta do contexto político que a gente vive também, governo, né, as entidades patronais, os patrões, né, tiveram mais iniciativa do ponto de vista de querer impor retirada de direitos. Então, a gente teve nesse período da reforma até aqui uma briga muito grande para poder garantir, né, a manutenção dos direitos já conquistados. Né, isso também impacta, né, de certa medida no processo de negociação, né, na compreensão inclusive dos trabalhadores que tem com a questão da importância do sindicato. Né, e aqui especialmente no Rio a gente tem um cenário um pouco distinto das outras regiões do país. A gente negocia aqui com 26 sindicatos patronais, incluindo a FEComércio, né? A FEComércio e mais 25 sindicatos patronais. Mas existe uma convenção coletiva ou são acordos São convenções coletivas específicas para cada segmento desse que tem uma representação patronal. Então a gente tem o Sindicato dos Trabalhadores, né, das empresas lojistas, né, que estão em shopping, lojas de rua. A gente tem um setor de material de construção varejista e atacadista, que tem sindicatos distintos. A gente tem um setor, né, de supermercados, né, tanto com representação patronal para a parte varejo, tanto para a parte do atacado. Então, assim, é bem difícil, né? Então, a gente tem mais de 20 convenções
É complexo, né? É muito complexo a negociação. E aí, por conta dessa complexidade, a gente demora, né, um prazo muito grande para poder concluí-las no ano, nesse processo de negociação. Entendi. Então, ele costuma ser mais amarrado, a gente, né, tem uma negociação em bloco, que a FEComércio acaba representando grande parte ali dos sindicatos de alguns segmentos, mas é bem complexo, e a dificuldade que a gente tem depois que a reforma trabalhista impôs esses retrocessos aumentou muito. É isso que eu te perguntar, essa complexidade tem a ver com a característica já tradicional do comércio de rotatividade, mas a questão das novas tecnologias, por exemplo. Recentemente, Márcio, houve no país mobilizações de trabalhadores de aplicativo, né, que é uma parte do comércio, né, é uma entrega, venda. Como é que está essa situação? Vocês discutem com essas empresas de entrega de aplicativo, iFood? Como é que é isso? Como é que está esse mercado hoje? Porque me parece que tem muito problema para os trabalhadores, né? Ah, com certeza, com certeza. A gente, inclusive, tem em convenção, né, a condição do dia do comerciário, a proibição do funcionamento, do trabalho do comerciário no dia do comerciário, né, que é o dia 18 de outubro desse ano, do ano passado. E aí a gente pegou, inclusive, empresas que estavam funcionando de porta fechada com, assim, dezenas de trabalhadores por aplicativo para poder fazer a entrega dos produtos. Né? Então, assim, a gente não representa esses trabalhadores de aplicativo, né? Mas, assim, há uma grande exploração dessa mão de obra e que vem crescendo a cada dia. Né? Não só isso, mas, por exemplo, a gente teve aqui supermercados que começaram, né, a iniciar para adotar aqueles caixas, né, checkouts, que a pessoa lá, o cliente, né, individualmente vai lá, passa os produtos, paga, enfim. Por conta da nossa, que eu acho que é costume, né, isso não aderiu, a população não aderiu a isso. Né? Então teve supermercados, por exemplo, que fizeram essa iniciativa, viram que não deu certo, né, colocaram inclusive pessoas para poder orientar os trabalhadores, e aquela perspectiva que acho que eles tinham de reduzir custo, né, não se concretizou. Então essa questão não avançou. Mas o que a gente mais nos preocupa é a questão dos vendedores, né, da terceirização, né, de vendedores, gerentes de loja, né, que isso tem acontecido, a pejotização, né, desses trabalhadores, e agora esse processo de venda através de código, QR Code, pela internet, né, a própria Ricardo Elétrico, né, que a gente sabe que abriu recuperação judicial, fechou todas as lojas, demitiu todos os trabalhadores, iniciou um processo através de um site para poder essas pessoas se cadastrarem, os vendedores se cadastrarem e venderem através da internet, recebendo um comissionamento sem vínculo algum de emprego. Uma precarização. Uma precarização. Então, assim, isso tem acontecido, né? E, enfim, sabemos que isso é uma política do governo atual, desde a época, né, do golpe, do Michel Temer, com a reforma trabalhista, o golpe contra Dilma. Isso aí, golpe contra Dilma. É um golpe, né? Márcio, deixa eu perguntar uma coisa, eu quero falar um pouco do histórico do sindicato. O sindicato existe há quantos anos e qual é o total de trabalhadores que vocês representam na base e o número de filiados hoje? O sindicato tem mais de 110 anos, né? Mais de 110 anos? Mais de 110 anos. E, né, sofreu uma intervenção na época da ditadura militar, né, em 64. Esse interventor permaneceu na presidência do sindicato, conduzindo aqui o sindicato até 2006. Quando o pai morreu, né? O Luiz Matarruma morreu, o filho assumiu, que era o vice-presidente à época, né? E em 2014 o sindicato sofreu intervenção judicial, né? Com o Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, afastou essas figuras, né, que tinham aqui inúmeros familiares que se beneficiavam da estrutura do sindicato, que era, né, uma grande... Conhecido, né? Ele era conhecido como os pelegos do Rio de Janeiro. Né? Exatamente. Né? E aqui o histórico do sindicato aqui, na época, antes, né, de Matarrumas, era de muita luta, de muita mobilização, a questão da regulamentação da jornada, né, da redução da jornada na época para 8 horas de trabalho, né, a questão da semana inglesa. Então, enfim, até aqui teve também o problema da ser a primeira capital e a primeira região de ter regulamentado a questão do trabalho aos domingos, né, e depois se repercutiu para o Brasil inteiro. Então, assim, houve um período muito importante de lutas do sindicato à época, antes da ditadura militar, mas depois, né, o sindicato mais resolvia problemas, era mais cartorial resolver problemas das empresas do que efetivamente representar os trabalhadores. Né? Então, quando a gente assumiu, a partir da intervenção, que foi convocada uma nova eleição,
Então a gente chegou e tomou pé da situação que tinha, né? Um desvio de recursos, né, enorme, né? Mais de 100 milhões que foram desviados por essa família que ficou aqui quase 49 anos, né? 48 anos. Uma dinastia, na verdade. Uma dinastia. Então a gente assumir dentro de todas essas dificuldades foi muito difícil, né? Especialmente porque a gente chegou em final de 2015, né? E aí, né, passamos pelo golpe contra a Dilma, né? A reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência com o governo Bolsonaro. Enfim, tentativas e, assim, e ações de retirada de direitos dos trabalhadores que a gente pegou isso, né? Tem sofrido, né, esse reflexo. Claro. Ainda mais agora com propostas querendo acabar com a unicidade sindical, né? Exatamente. Coisas a questão agora do FGTS, né, querendo acabar com a multa de 40%, enfim. Há também claro que, né, um apoio à patronal diante dessas pautas de retirada de direitos, né, que a gente vai precisar, tem se pontuado, tem enfrentado para poder a gente não permitir. Sim. O sindicato é filiado à CTB, né? Exato. E vocês estão participando no nome da CTB, essa discussão vocês estão levando para dentro da CTB. A CTB participa desses fóruns com outras centrais, que eu sei que ela discute com conlutas e tal, essa questão das demissões, né, do desemprego. É uma pauta das centrais dos movimentos sociais hoje, uma preocupação do serviço público, nem tanto por causa da estabilidade, mas no setor privado Eu pergunto o seguinte, como é que você vê pessoalmente agora, independente da sua posição aqui como dirigente do sindicato, políticas para você recuperar a empregabilidade hoje? Porque, na verdade, quando você tem uma massa de pessoas desempregadas, que é uma coisa impressionante no Rio de Janeiro, eu pergunto para as pessoas, eu trabalhava no comércio, 90% é comércio, uma cidade de serviços, né? O setor de serviços no Rio de Janeiro. Como é que você vê isso, a possibilidade de retomada disso? Você falou que já teve uma melhora aí, mas não... Se a gente pegar aqui, o que representa o comércio, né, em geral aqui no Rio, né? Tem, né, um percentual de grandes empresas, mas a grande maioria pequenas e médias empresas, né? Então esses aí que sentiram o maior impacto, né, e que fecharam muitos os portas, sem linha de crédito, né, sem possibilidade de financiamento. Aquela medida provisória que o Bolsonaro falou, aquilo é cascata? É o que é aquilo? Aquela medida provisória que ele disse que ele e o Paulo Guedes vão fazer para os pequenos empreendedores e aquilo... Eu sei que parece que eles tiraram, né, isenção de imposto para jet ski, um monte de coisa agora. Setores que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? Mas quer dizer, para gerar emprego, igual essa medida provisória que eles fizeram para poder contratação de trabalhadores precarizados pelas prefeituras agora no período próximo da eleição. Né? Quer dizer, as tentativas que eles fizeram, inclusive, de criar vagas a partir de trabalho informal, né? Tipo assim, parece que a postura do governo é defender e tentar ao máximo possível ampliar os trabalhadores na informalidade, né? E que a gente precisa ao contrário disso. Fazer o contrário. Informalidade no setor? Você falou da pejotização, mas assim, qual o balanço? Você falou da quantidade de demitidos, mas como é que você calcula hoje a quantidade de trabalhadores de carteira assinada? Você tem uma estimativa de percentual? Então, a gente na época... antes do golpe, nós tínhamos uma relação, inclusive, com o Ministério do Trabalho muito importante, né? Que a gente tinha acesso às informações do RAS, CAGED, né? E que a gente controlava e, né, conseguia acompanhar efetivamente o desdobramento das questões de vaga, de emprego, né, aqui do comércio no Rio. Depois, né, quando teve o golpe, o Temer assumiu, qualquer tipo de relação que é estabelecida com os sindicatos e conosco aqui não tivemos mais. E fora agora as dificuldades que a gente enfrenta para poder ter acesso às informações com o governo atual, né, com o governo Bolsonaro, né, que a gente não tem, e assim, toda a informação ela é trabalhada para poder dar informações completamente fora da realidade concreta. Né, a gente hoje não tem condições de mensurar, por exemplo, o tamanho da nossa base. As informações que a gente tinha no momento entre 16 e 17, né, que foram as últimas que a gente teve. O CAGED, base do CAGED. Isso, a gente tinha 350 mil trabalhadores na base, né, com carteira assinada. Né? Então, quer dizer, é gente pra caramba, né? A massa de trabalhadores e trabalhadoras é muito grande. Né? A gente acredita que hoje deve estar em torno de uns 280, 290, porque teve, né, desde 2016 para cá, essa dificuldade e essa perda de posto de trabalho, ainda mais com a pandemia.
Né? Então, assim, mensurar também qual o percentual de trabalhadores na informalidade quase que impossível. Depende de dados. Mas é algo que assim, tem nos alarmado profundamente, porque a cada dia que passa a gente recebe informações, né, de ou trabalhadores que foram pejotizados ou de proposta de empresas que estão propondo a pejotização para esses trabalhadores ou da terceirização, inclusive na atividade fim, que a gente não via, inclusive, mesmo depois da atividade fim mesmo. Você tem uma loja, cara, tudo nele, pessoal, né, não são empregados da empresa, né? São indiretos. São indiretos. A gente tem, inclusive, por exemplo, pejotização de operadores de caixa. Então, quer dizer, hoje, depois, né, que tanto a Justiça determinou, a STF, né, utilização restrita mesmo para atividade fim como uma situação que possa acontecer, a gente vai viver, se não tiver um freio para isso, uma rediscussão e a gente, novo pacto aí, até de revogação da reforma trabalhista, que acho que é importante a gente sempre ressaltar, né, mas também dessas questões que foram aí, que só ampliam a informalidade, né? Sim, não, claro, e acabam tirando os trabalhadores, né, perdendo direitos, perdendo perspectiva, né? Vou fazer mais uma pergunta, Márcio. Desses setores que demitiram, todos do comércio, qual o setor que mais demitiu? Os lojistas. Lojistas em geral. Lojistas em geral, né? De lojas de shopping e lojas de rua. Shopping e rua, né? Shopping e rua. A gente passou aqui no Rio, a gente passa pelo centro do Rio, né, algumas regiões, né, Madureira, enfim, você tinha um comércio muito mais aquecido, né, um número de lojas muito superior, né, e você vê que muitas dessas regiões, né, que tem grandes comércios, você vê muitas portas fechadas. O setor de supermercados, que é um setor importante, inclusive, porque tem a ver com alimentação, abastecimento, como é que está isso? Vocês têm a relação com ele, que é importante para a Claro, sim. Então, esse setor foi o que mais cresceu, pelo menos do ponto de vista de vagas de trabalho, foi o que mais cresceu. Durante a pandemia, cresceu o número de vagas, a gente tem aí informações de lojas, supermercados que foram abertos. Né? A cada dia, mais ou menos, a gente tem aí uma informação de um novo mercado que foi aberto. Né? Você fala no Brasil que é supermercado e farmácia, comida e remédio. É verdade. Se beneficiaram, né, da pandemia, né, porque a gente sabe que as lojas, os shoppings fechados, né, as pessoas correram para comprar nos supermercados. Né? Tivemos uma negociação muito difícil com eles, porque mesmo nesse contexto, né, e até por conta do apoio do governo, né, para o empresariado, a dificuldade na negociação também é difícil. Difícil até, inclusive, recompor a perda de massa salarial da inflação do período. A data base de vocês é quando? É maio. É 1º de maio, né? Primeiro, 12, a gente tem a maioria primeiro, 12 de maio e a de 18, 19 de setembro. São 3 datas bases, né? De referência. A maioria é em maio. Em maio. E que vocês vão negociar uma outra esse ano agora. Isso. Do ano passado para cá, qual foi o índice médio de reajuste que vocês tiveram? A gente foi em torno de 7,5%, 7,5%, 7,60%. Não está dos piores. Conseguimos, na verdade, assim... A inflação foi 10, cara, mas a maioria das categorias teve 2% ou 1%. Mas quando a gente negociou, a inflação estava 7,60% do ano passado. A gente recompôs a inflação. Assim, para supermercado, né, os segmentos que não pararam durante a pandemia. Né, então a gente teve uma distinção da negociação. Tivemos no 7,60 e nessa média aí 8, né, até mesmo um pouco mais, para os segmentos que não paralisaram na pandemia, e para os que paralisaram a gente conseguiu 5% de reajuste.